Audio Jungle. Olá, bem-vindos à disciplina de Prevenção e Controle de Riscos. Essa é a nossa aula 2. Ela trata absolutamente sobre análise de riscos. Bom, o que é essa análise de risco? Análise de risco ou análise de segurança do trabalho é uma ferramenta que, além de ser muito importante para os profissionais de segurança do trabalho, ela faz um estudo técnico onde é possível identificar e analisar os possíveis riscos presentes do ambiente laboral. Essa análise, além de avaliar os perigos, ela também considera a influência da presença desses riscos no ambiente a terceiros. Um outro ponto muito importante da análise de risco é que, além de contribuir para trazer mais segurança no ambiente laboral, ela também serve como base para os profissionais de saúde e segurança do trabalho, para que eles possam desenvolver ou aperfeiçoar programas de segurança dentro do ambiente de trabalho. Bom, conforme a ISO 31000, o principal objetivo na análise de risco não é apenas entender o que pode ser prejudicial à saúde ou à segurança do trabalhador, ou mesmo do profissional ou terceiros presentes dentro desse ambiente, mas também ela nos induz a pesquisar quais medidas necessárias para combater esses riscos. E ela pode ter dois tipos. Ela pode ser preventiva, que tem a finalidade de prevenir esse risco identificado, ou mesmo impedir que ele ocasione alguns acidentes, ou corretiva, essas medidas elas são tomadas após o acidente, com o objetivo de sanar o problema que foi identificado através dele. Elas podem vir junto com medidas punitivas e restritivas tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Bom, a análise de risco, ela é o levantamento técnico detalhado desses riscos potenciais de acidentes presentes dentro de um novo projeto, mudanças de estruturas, atividades gerais ou específicas. Mas para isso é importante entender basicamente o que é o risco, que é a possibilidade de perdas e está relacionada a pessoas, processos, propriedades e o meio ambiente. A medida preventiva, que é a posição técnica ou administrativa para controlar ou eliminar esse risco com o objetivo de executar a atividade de forma segura. A tarefa, que são os passos a serem executados. As regras, que são orientações escritas ou não para uma determinada conduta, e a atividade, que é um conjunto de tarefas de um trabalho específico. Bom, a classificação da análise de riscos. A análise de riscos, ela pode ser desenvolvida em alguns ambientes. Dentro de novos projetos, onde ela avalia os riscos que podem existir dentro das instalações, maquinários ou linhas de processo, nas atividades de maneira generalizada, quando se trata de uma análise de uma atividade geral ou atividade de rotina, por cargo, quando se trata da análise de riscos de cargos ou funções de operação, como, por exemplo, quando eu vou analisar quais riscos o operador da ponte rolante ou um forneiro ele está exercendo, quais é que ele está exposto, ou pela atividade, quando se trata de analisar os riscos pertinentes à atividade de manutenção, como, por exemplo, de uma troca da calha de tesoura volante, uma manutenção elétrica das pontes rolantes, etc. As fases da análise de risco. A análise de risco, ela tem duas fases distintas, que é o levantamento de dados e as responsabilidades. Dentro desse levantamento de dados, eu mensurei 3 pontos importantes, que é entrevistar pessoas, normalmente 2. Por que 2? Dentro de um ambiente laboral, eu não posso ser uma pessoa que detém o conhecimento de tudo. Você normalmente deve perguntar às pessoas presentes dentro desse ambiente, mesmo que você faça parte,
o que elas identificam, como elas veem, quais as dificuldades encontradas e como elas veem uma forma de mitigar ou mesmo driblar essas situações. Visitar o local da atividade, elaborar a análise de risco. Bom, o levantamento de dados, como eu falei, é entrevistar pessoas, no mínimo 2 dentro do ambiente laboral. É levantar informações sobre o cargo, sobre o ocupante desse cargo, dessa atividade, com os envolvidos direta ou indiretamente dentro. É importante para a entrevista conhecer os manuais de operação e manutenção dos equipamentos, o plano de inspeção, os padrões de operação, as descrições do cargo, etc. É importante que você conheça como está sendo desenvolvida essa atividade, como são essas pessoas. Normalmente, dentro de uma determinada atividade, principalmente com equipamentos, existe alguns manuais fornecidos pelo fabricante ou mesmo algumas empresas, elas adotam alguns planos de manutenção ou mesmo um padrão para o desenvolvimento de certas atividades. Quando você está nessa fase de análise de risco, a fase de levantamento de dados, todas essas informações são importantes porque você deve registrá-las todas para poder encontrar uma solução ou uma adequação técnica. Quando você visita o local, você acompanha, se você puder, o passo a passo da execução da atividade ou dos cargos para levantar esses riscos potenciais de acidente. Como assim? Se você é o responsável pelo levantamento desses dados, se você puder, é recomendável que você vá, você é profissional de segurança do trabalho. Acompanhe a execução das atividades de modo discreto para não atrapalhar, visualize os riscos potenciais de acidentes dentro desse cargo ou atividade executada. Quando você visita o local da atividade para fazer esse levantamento de riscos potenciais de acidentes, você tem que observar o ambiente laboral e colher as informações dos envolvidos presentes dentro dessa atividade. Após esse levantamento de dados, você vai elaborar a sua análise de risco. Durante o levantamento de dados, pelas entrevistas e pela visita em loco, o supervisor ou responsável por essa atividade, ele vai analisar cada tarefa, indicando cada risco inerente a cada atividade e, além disso, ele vai propor medidas preventivas para cada uma delas. Todos esses dados vocês vão preencher dentro de um formulário, esse aqui é um exemplo, de análise de risco. Dentro desse formulário você vai descrever atividade, se for, você vai analisar a atividade, os riscos que ela contém e a forma de mitigá-la. Bom, as responsabilidades. As responsabilidades de relacionar essas atividades de risco, elas estão, não que elas estão, mas elas são de prioridade do supervisor ou responsável pela atividade ou mesmo alguém facilitador. Ele deve elaborar um cronograma com relação através dessa análise de risco e passar aos seus colaboradores com prazos e responsabilidades. Normalmente, é um profissional dentro da própria atividade que fica responsável por fazer essa facilitação de informação e divulgação. Após elaborar, o responsável pela atividade, ele passa essa informação e faz a divulgação através dos meios pertinentes. Normalmente, alguns programas de atividades, como por exemplo o SAP ou MS Project mesmo, essas informações são feitas e passadas para cada profissional que foi deslocado para ela antes do início da atividade. A segurança do trabalho, ela é responsável por assessorar ou mesmo auditar todas essas informações passadas pelo facilitador. Já a questão de aprovar e arquivar, essa aprovação sobre todas essas medidas da análise de risco, elas são feitas
somente pelo profissional de engenharia de segurança do trabalho ou mesmo o profissional, se com qualificação técnica, o supervisor ou responsável. Já o arquivo ele pode ser feito pelo supervisor ou responsável. Quais as formas de aplicar a análise de risco? Bom, após essa coleta de dados, todos esses levantamentos, a formulação, a inserção, a construção do formulário, você deve orientar profissionais recém-admitidos dentro do ambiente laboral, explicando quais as etapas de cada atividade, quais os riscos pertinentes dentro de cada atividade, através de treinamentos, reuniões relâmpagos. Essas reuniões relâmpagos, na realidade, são reuniões informais, são aquelas reuniões que eu não recomendo, que você vai fazer antes e durante a execução de cada atividade. Por que eu não recomendo? É necessário que seja feito um treinamento, não somente a questão de divulgar de maneira informal essas informações. Reunião, planejamento de serviço, reunião de segurança e saúde, lembrete em ordem de serviço, indicar EPIs, investigar acidentes, frente de serviços de manutenção, etc. Algumas ferramentas de análise de risco são populares e são utilizadas de maneira a ampliar este cenário para que possa haver uma melhor estrutura e um estudo antecipado de cada situação. Uma delas é a análise preliminar de risco, que consiste no estudo antecipado, detalhado de todas as fases do trabalho, a fim de detectar os possíveis problemas que poderão acontecer durante a execução de uma determinada atividade. É um estudo realizado durante a fase de concepção ou desenvolvimento prematuro de um novo sistema. A análise de árvore de falhas é uma metodologia que consiste na construção de um processo lógico-dedutivo que, partindo de um evento indesejado, pré-definido, no caso uma hipótese acidental, ela busca possíveis causas. Esse processo ele segue investigando as sucessivas falhas dos componentes até atingir a chamada falha básica, ou seja, as causas que podem não ser desenvolvidas para as quais existem dados quantitativos disponíveis. Esse evento indesejado é comumente chamado de evento topo, segundo o SERPA 2001, anexo B. A árvore de falhas é uma ferramenta que serve para analisar diversos fatores relacionados às falhas, sejam elas causas, consequências e análises de tempos para reparos, etc. Uma outra ferramenta de análise de risco é a árvore de causas. Essa árvore de causas é um método de investigação de acidentes do trabalho baseado na teoria de sistemas e na pluricausalidade do fenômeno do acidente. No caso, são as diversas causas que ocasionaram esse fenômeno. A árvore de causas. A árvore de causas é um método de investigação de acidentes de trabalho baseado na teoria de sistema de múltiplas causas, no qual o fenômeno do acidente ele não resulta apenas de uma causa apenas. Existem vários fatores que fazem com que esse fenômeno ocorra. Bom, essa ferramenta é uma ferramenta qualitativa, ela parte da teoria de sistemas que recebe ou que concebe um acidente como um fenômeno de uma rede de fatores sendo complexo e pluricausal, ou seja, é um fenômeno complexo que tem inúmeras causas. O estudo parte de um acidente que não se baseia em hipótese, ele parte especificamente de uma lesão. Sendo seus eventos anteriores concretos e reais, ele visa identificar fatores de acidente do trabalho e suas interrelações. A árvore de causas é um método de análise baseado na teoria de sistemas e ele é utilizado para investigar esse tipo de acidente. Contudo, por se tratar de um evento que pode resultar em diversas situações ou situações complexas, normalmente ela, se bem aplicada,
ela deve apontar todas as falhas que antecederam o evento final, ou seja, tendo lesão ou não. Ou seja, é todo um conceito que você vai elaborando. Você tem a lesão final ou o acidente final e são todos aqueles eventos que ocorreram antes que ocasionaram esse sistema catastrófico. Bom, o conceito básico da árvore de causas, ele é aplicado da forma de variação ou desvio. Pode ser entendido como uma fuga dos padrões do trabalho e que tem relação direta com o acidente. O FEMEA, que é a análise de modo de falhas e efeitos, ele tem o objetivo de identificar potenciais modos de falha de um produto ou processos de forma a avaliar o risco associado a este. Para que sejam classificados em termos de importância e então receber ações corretivas com o intuito de diminuir a incidência de falhas. É um método importante que pode ser utilizado em diferentes áreas de uma organização, como projeto de produtos, análise de processos, área industrial ou administrativa, manutenção de ativos e confiabilidade, com o intuito de trazer importantes benefícios para o negócio. O RESOP, ou no caso, o estudo de perigos e operabilidade, é uma ferramenta de análise de risco que visa identificar perigos e problemas de operabilidade na instalação de um processo. Ela usa a sigla de RESOP, mas é Hazard Operating Studies, ou seja, estudo de perigo e operabilidade. O RASOD ele gera perguntas de modo estruturado e sistêmico através de um uso apropriado de um conjunto de palavras-chave. Elas são aplicadas de pontos críticos do sistema através de um estudo e permite a avaliação das consequências ou dos efeitos dos desvios operacionais durante o processo. Ela requer também uma equipe multidisciplinar de especialistas para avaliar as causas e os efeitos, ou, no caso, a possibilidade de desvios operacionais e pode ser aplicada para modificações de unidades de processo já em operação. O TIC, que é a técnica de incidentes críticos, é uma técnica qualitativa para identificar falhas e condições inseguras, que pode contribuir para a ocorrência de acidentes reais ou potenciais. É um método para identificar erros e condições inseguras que contribui para a ocorrência de acidentes com lesões reais e potenciais, com grande potencial, principalmente naquelas situações em que se deseja identificar perigos sem a utilização de técnicas mais sofisticadas e ainda quando o tempo é restrito. Essa técnica normalmente ela é utilizada, como eu mencionei há pouco, quando você tem um objetivo de detectar incidentes críticos e você tem pouco tempo para se tratar esse sinistro. Normalmente, esses riscos, eles são tratados de forma a minimizar toda e identificar qualquer risco de potencial evento catastrófico dentro do ambiente laboral. Para isso, utiliza-se de uma equipe de entrevistados representativa, não são apenas 2 pessoas, como eu mencionei há pouco, quando você vai fazer análise de risco. Você normalmente conta com um imenso número de pessoas dentro da empresa para poder colher informações mais concretas e para fazer diferentes categorias de risco. A análise de risco, What If, é um procedimento que, em geral, é qualitativa, cuja aplicação é bastante simples e útil para uma abordagem em primeira instância na detecção exaustiva de riscos, tanto na fase de processo, projeto ou pré-operacional, não sendo sua utilização unicamente limitada às empresas de processo. A finalidade do What If é testar possíveis omissões em projetos, procedimentos e normas e ainda aferir comportamentos, capacitação pessoal e etc. nos ambientes laborais com o objetivo de proceder à identificação e tratamento dos riscos. Gente, por hoje é só. Até a próxima aula. Muito obrigada!